E faço isso chamando a atenção do povo do meu Brasil para um risco que está diante dos nossos olhos, que já contamina a América Latina e que deseja agora contaminar a nação brasileira. O Brasil é o último forte a ser vencido, a ser derrotado pela esquerda mundial. E por que eles precisam do Brasil? Não adianta ter o Chile, não adianta ter a Colômbia agora, não adianta ter a Argentina, não adianta ter outros países sul-americanos. Eles precisam do Brasil. Eles precisam do Brasil pela estratégia econômica, geopolítica que esta nação tem. E qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que aqui há um conservadorismo enraizado e principalmente visto nas principais camadas de fé cristã, ou seja, católicos e evangélicos, que impedem que este progressismo destruidor de valores, de princípios, destruidor da nossa cultura judaica cristã, que nos levou até aqui enquanto sociedade, esse conservadorismo no Brasil tem sido o muro de arrimo, o muro de contenção que impede com que a ganância do movimento esquerdista comunista prospere nesse país. Mas eu quero chamar a atenção do povo brasileiro para uma realidade. Como é que eles conseguiram tomar o Chile, a Argentina, a Colômbia e outros países da América Latina? Primeiro, gerando no povo uma desesperança em governos que lá estavam, e uma falsa esperança de mudança, e nisso eles são craques, de que melhores dias viriam nesses países. E todos eles, e agora vai acontecer isso com a Colômbia, afundaram no caos econômico e vão afundar também no caos social e moral, porque este é o resultado de se ter a esquerda no poder. Fora a roubalheira que vai se instalar nesses países, e é só você ver como já está a Argentina, e Bolsonaro tentou alertá-los, como está o Chile, e agora como vai a Colômbia, o Uruguai e outros países. O que aconteceu com esses países? O que aconteceu foi a isenção da maioria. A maioria não quis votar. A maioria não quis escolher entre duas polarizações. E quando o centro, quando aqueles que não se identificam com nenhum dos lados da polarização não se manifesta, quem ganha é a esquerda. Por isso eu quero chamar a atenção do povo brasileiro. Você pode ter muitas opiniões divergentes com o presidente Bolsonaro. Você pode ter algumas ideias contrárias a que Bolsonaro tem. Mas nesse momento você precisa pesar na balança se vale a pena a manutenção da sua possível antipatia ao homem, ao ser humano Bolsonaro, ou se vale você fechar os olhos para algum defeito que o presidente possa ter, para não termos de volta a quadrilha no poder. Ou seja, se o povo que ainda não se posicionou em um lado ou em outro
ficar na neutralidade, nós teremos o caos desse país, e então a ladroagem poderá voltar, e aí não é necessário se dizer o que vai acontecer. Eles já tomaram a justiça, eles já tomaram a mídia, a cultura. O que eles precisam agora é retomar o poder, para fazer o que Lula disse há 30 anos atrás, que é instalar o comunismo e o socialismo nesse país, e que ele disse que naquele tempo ele não via condições para isso, mas daqui a 30, 50 anos sim, e nós estamos nos 30 anos que então o operário Lula comunista havia falado. Por que ele não fez isso durante o tempo em que esteve no poder? Porque as nossas instituições eram firmes, eram sólidas, eram sérias. Hoje não. Hoje elas estão tomadas por eles, pelos seus assessores, pelos seus asseclas. Portanto, há um clima favorável para que agora sim, eles, com revanchismo, com ódio no coração, voltem ao poder para fazer então o plano que eles tanto queriam estabelecer, dito e pregado no Fórum de São Paulo, que eles estão conseguindo na América, mas que ainda não conseguiram no Brasil, e se não conseguir no Brasil esse ano, não vão conseguir mais. Portanto, fica o alerta ao povo brasileiro, com todos os defeitos que Bolsonaro possa ter, com todas as opiniões e observações que alguém possa ter ao presidente Bolsonaro. Você vai escolher um presidente da República e não um noivo para você casar, ou alguém para você morar junto. O que nós precisamos é manter alguém que ame esta pátria, alguém que não seja envolvido em ladroagem e em corrupção, e alguém que não tenha em torno ou no entorno de si uma quadrilha que voltará a assaltar esta nação. Eu prefiro um Bolsonaro desse jeito, que ele sempre foi, mas honesto e correto com esta nação, do que um Lula simpático, mas um perfeito e grande ladrão. Uai, seu app de vídeos curtos.